Olá, curiosos, tudo bem? Hoje o vídeo vai falar sobre a resenha de alguns livros aqui que eu tô lendo, que eu li na verdade. Trouxe pra vocês uns livrinhos aqui que eu tava brincando com eles. Pra quem gosta de thriller ou livro de suspense assim, eu descobri esse autor assim bem despretensiosamente. Recebi de presente esse primeiro livro da minha irmã, de aniversário. Comecei a ler nas minhas férias bem despretensioso e não consegui parar de ler, tipo, um dia e meio li esse livro. Porque é um livro de thriller que você fica tipo o tempo todo assim, meu Deus, o que vai acontecer? Aí você pensa, vou descansar um pouco, vou fazer qualquer outra tarefa e de repente, puf, outra coisa. Os livros não são uma sequência, mas são do mesmo autor. Então, como eu gostei muito do primeiro, eu acabei comprando os outros dois, porque eu fiquei muito empolgado com a forma como esse autor descreve os fatos, apresenta a história pra gente. O autor chama Alex Michaelides. Eu fui pesquisar porque eu achei que era Michael Delis e não é Michaelides. O primeiro livro foi lançado há 5 anos atrás, é um best-seller e inclusive foi essa semana eu vi uma notícia no Instagram dele de que um post de que chegou a 5 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Também é absurdo, isso aqui é um livro muito fluido, a história tipo te intriga absurdo, a forma como é contada, sabe aqueles filmes, as séries e coisas que você acaba assistindo e você não consegue parar, você maratona tipo até 5, 6 horas da manhã. Vou dar um exemplo, um presente aí de uma dica pra quem não assistiu essa série ainda, chamada O Agente Noturno, O Agente da Noite, que você começa a assistir o primeiro episódio e depois desanda e você não consegue parar mais. Você não consegue parar mais. Esse livro se baseia em 2 personagens. A Alicia, que é a principal, ela é a paciente silenciosa. Ela é uma artista plástica renomada da época, pintora, enfim. Depois que ela matou o marido dela com 5 tiros, ela ficou por 6 anos sem dar uma única palavra. E aí, como ela era famosa, tinha a atenção da mídia, enfim, isso repercutiu no mundo todo, nesse universo do livro. No decorrer da história, a gente consegue perceber supostamente que ela teve um casamento perfeito. Ele era fotógrafo também. No decorrer da história, depois que ela assassinou o marido dela, ela foi internada. Na história tem o segundo personagem principal, chamado Theo. E o Theo é terapeuta ou psiquiatra, eu acho que é terapeuta. E ele fica fascinado, porque ele já acompanhava essa história dela pela televisão e se sentia, tipo, desafiado. Como assim as outras pessoas do meu meio profissional não conseguem resolver esse assunto? É uma paciente muito delicada, ninguém conseguiu. E ele ficou fascinado por aquilo e no desenvolver da história ele conseguiu se inscrever ou conseguiu ir lá tratar dela, conseguiu parar na clínica que ela tava. Não vou ficar dando super spoiler, né? E você fica fascinado porque no decorrer do livro a história vai entre o presente, que tá acontecendo com o terapeuta e ela, o desenvolver do tratamento dela, e vai pro passado também. E você começa a se sentir dentro do passado, que é descrito aqui como o diário dela. E ela conta como eram as coisas antigamente, quando ela estava casada, quando o marido dela era vivo e tal. E você fica fascinado com aquilo. E depois volta pro presente de novo. Só que eu não tô acostumada a ler thriller, então eu não imaginava nada do que aconteceria no final. Então, quando terminou o final do livro, eu fiquei, peraí, vou voltar o início tudo de novo, porque aonde eu deixei passar isso? Aonde eu deixei passar essa informação? Ia acontecer, tipo, no fim. Esse livro, quando eu terminei, eu queria dar ele de presente pra todo mundo, que é muito impressionante como é que esse livro prende a gente. Enfim, quem gosta de thriller, esse é um livro muito bom, porque é uma escrita muito fluida. Você desenvolve isso aqui, tipo, em 1, 2 dias você mata esse livro facilmente. O segundo livro dele, eu comecei a ler essa semana, demorei 1 dia e meio também. Eu acho que ele é mais ou menos o mesmo tamanho. Ó, as musas fazem parte da mitologia, só que não tem nada a ver com a mitologia. Tipo, você fica fascinado, porque demora, eu marquei aqui, demora mais ou menos umas 25 páginas pra ele começar a ficar, assim, imparável. Você não consegue parar de ler. Se baseia na Mariana, que é a personagem principal do livro, a Mariana. Ela é terapeuta também, mas ela é terapeuta de grupo. Também se passa em Londres, como a Paciente Silenciosa também se passa em Londres. Nesse livro ela é casada, e aí ela tem uma sobrinha que estuda em Cambridge. O marido dela morre, os pais dela também morreram, então é toda uma sequência de tragédia. E aí só sobra a sobrinha dela. E ela começa a querer ficar mais próxima da sobrinha com o tempo, né? Ela recebe uma ligação da sobrinha dela e deixa ela um pouco assustada. E ela, no outro dia, já resolve dar um jeito de ir lá pra saber o que aconteceu. Porque aconteceu um assassinato na faculdade, em Cambridge. Só que aí ela começa a ficar intrigada com aquilo, porque tudo no desenvolver da história indica que seja o professor da Zoe, que é a sobrinha dela. E ela e a sobrinha dela pegam essa história e começam a tentar desvendar o livro todo. Você não consegue parar, porque parece que fica óbvio que é a pessoa, e depois que não é a pessoa. E aí as musas, o livro chama As Musas,
porque o professor nessa faculdade tem as alunas preferidas dele, em que ele dá aula particular para elas. E aí elas são denominadas pela escola de as musas. São filhas de embaixador, são ricas, enfim, elitizadas. E aí nesse desenvolver você fica, quem que matou, o que que aconteceu? Acontece outros assassinatos e vão morrendo outras pessoas também, aqui do livro. Só que você não consegue parar de ler isso. Depois chega no final, você fala, como assim? Eu não tinha percebido. E aí eu acho que o autor, assim, eu ainda tô lendo esse aqui. Eu não posso falar muito sobre, mas esse livro aqui, só um adendo, esse livro se passa numa ilha grega com uma artista famosa da época, né, do livro, enfim, que ela leva um grupo de amigos pra passar alguns dias de sol com ela numa ilha da Grécia, que ela ganhou do marido dela, enfim, e também tem assassinato, mas eu não cheguei nessa parte. O autor é muito bom em prender você nesses thrillers que, tipo, nesses plot twist que te vira, tipo, vira a história do nada, você fica, como assim? Parece que ele gosta de fazer com que você se sinta enganado toda vez que termina o livro, porque quando você tá no fim do livro e você descobre o que aconteceu, você fica pensando, gente, eu não entendi nada, eu tava lendo, eu tava achando que tava certo, e no final do livro você fica, não é isso que eu tava pensando. Se vocês gostam de ler livros sobre thriller, e com certeza vai te prender, porque isso você não precisa de ter muito tempo pra ler. Pegou, foi. E depois me conta o que vocês acharam, porque no final a gente se sente completamente enganado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma dica de algum outro thriller que eu possa ler também pra trazer alguma resenha aqui pro canal também, pode deixar aí nos comentários. E se você leu, claro, também, deixa aí nos comentários o que você achou do livro, qual deles você gostou mais, ou se você já leu esse também, já pode me dar spoiler, não faz mal nenhum. E claro, seja curioso.